Boa noite a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de João, capítulo 4, versículo 17 a 19. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes do perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 1º de 8 de 2023. Expediente. Projeto de lei PE 93/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Requerimento número 471/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação 381, 382 e 383/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação 384/2023, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Memorando, a Secretaria-Geral justifica a ausência do vereador pastor Jair Augusto Alexandre da sessão ordinária do dia 1º de 8 de 2023, conforme regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 99, a linha D. O mesmo está em deslocamento para Florianópolis para representar esse Poder Legislativo no Seminário Estadual de Legisladores Municipal, que ocorrerá nos dias 1º, 2 e 3 e 4 de agosto. Atenciosamente, assessor parlamentar Marlon Zappellini. Passamos agora para o horário político. Com a palavra, vereador Obadias Benones está ausente. Com a palavra, vereadora Giovana Vito Mondardo. Declina. Com a palavra, vereador Zairo José Casagrande. Declina. Com a palavra, vereador Júlio César Kamiski. Declina. Com a palavra, vereador Manuel Rosengue da Silva. Preparar o projeto. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, nossa audiência, muito boa tarde. Olha, amanhã é dia 2 de agosto. Agosto. É bem agosto o que vai acontecer amanhã. A liberação do porte de drogas para uso pessoal trará uma série de problemas de saúde e segurança pública para o Brasil. O julgamento foi marcado para dia 2 de agosto pelo Supremo Tribunal Federal. 3 ministros já votaram em 2015, todos a favor de derrubar a tipificação penal do porte de drogas. O psiquiatra Ronaldo Laranjeira, PhD em Independência Química, lamenta que a Justiça esteja julgando mudar uma lei que foi amplamente discutida, aprovada por consenso no Legislativo. Abre aspas, os ministros do STF não podem desfazer o trabalho do Congresso Nacional porque eles não têm competência técnica para avaliar a dimensão do que estão julgando. Os votos dos ministros que já se manifestaram tecnicamente são... deixa eu ver aqui que eu... Um minutinho aí, meus amigos. Enfim,
enfim, como disse o Ronaldo Laranjeira, né, doutor Ronaldo, diz que tecnicamente são mostrengos porque não fazem o menor sentido para um especialista da área, diz o Ronaldo. Para a Laranjeira, caso a justiça libere uma certa quantidade de maconha, os riscos para a saúde serão catastróficos. O psiquiatra cita um recente estudo feito nos Estados Unidos, mostrando que a maconha pode estar ligada a até 30% dos casos de esquizofrenia nos homens de 21 a 30 anos. Abre aspas, mesmo quem consome uma quantidade mínima de maconha tem risco de pensamento suicida aumentado, piora da memória e no desenvolvimento escolar. Portanto, o prejuízo ocorre até em pequenas quantidades, explica o psiquiatra. Nós temos aí um exemplo do estado do Oregon, nos Estados Unidos, que descriminalizou o porte também em 2020 e estão sofrendo as consequências disso. O senhor dispõe do tempo do vereador Antônio Manuel. Obrigado, vereador Antoninho. Estão sofrendo as consequências disso com um índice extremamente alto de criminalidade na cidade, de roubos, furtos, enfim, todo tipo de consequência ruins, negativas, em termos de segurança pública, mas em saúde pública também estão sofrendo danos, aliás, consequências bem importantes. E isso, claro, é uma experiência que deve ser, que pelo menos, né, aqui o Brasil deve atentar, deve ficar, até porque eu até gostaria de fazer uma provocação aqui para os nossos vereadores, né, de pensarmos muito, mas muito serenamente em uma união de forças para que a gente realmente pudesse defender os nossos jovens, nossos adolescentes, nossa população disso que está por vir. Como? Contra o STF não tem poder. Contra um sistema político e econômico também não temos poder. Mas se fizermos uma prevenção primária bem feita, aí sim a gente vira esse jogo. Para isso, eu gostaria de solicitar aí a todos os colegas que pudéssemos estar realmente fazendo um trabalho no sentido de estudar uma boa política pública, de discutir uma boa política pública na área de prevenção primária, para que a gente pudesse fazer frente a esse problema. Não tem outro jeito. A prevenção terciária não dá conta, até porque não temos know-how para fazer frente a esse problema. A secundária também. Poucos programas, aliás, não temos nenhum programa na área, né, voltada para isso. E a primária, então, nem se fala. Então, eu gostaria muito de que a população criciumense pudesse contar com cada um de nós aqui nesta casa, para que a gente realmente se debruçasse sobre o assunto e fizéssemos valer aqui o voto de cada um dos cidadãos dessa cidade em defesa dos interesses desses cidadãos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Valmir D'Agostin. Senhor presidente, meus da mesa, vereadores, vereadoras, público que acompanha esta noite, quero hoje falar de mais uma vez de geração de emprego e renda, emprego que com certeza é o maior programa social que uma cidade pode oferecer. Pegamos de surpresa ontem, pela manhã, pelo fechamento da Cerâmica Eldorado, onde logo cedinho o prefeito me ligou para a vereadora Giovana, o vereador presidente Salésio Lima, e se dirigimos a Florianópolis. E lá já tinha uma audiência marcada com o secretário da Indústria e Comércio, secretário Silvio Drevik, o senhor Miller, que é da SC Gás, onde foi feita uma tratativa com referência para ver de que forma poderia o governo da nossa cidade, a Câmara de Vereadores, também o governo do Estado, contribuir
para não fechamento daquela unidade. Tivemos uma reunião muito positiva, já em seguida foi agendada uma reunião com o governador, onde às 16 horas estava já com o governador, e onde começou a levantar o porquê desta empresa, esse fechamento, e aí chegou-se, né, a várias sugestões, conclusões. Uma delas é que o gás que chega a Santa Catarina é em torno de 25% mais caro que o gás que chega em São Paulo. Então, a competitividade é muito difícil. Essas empresas cerâmicas do Sul estão com estoque cheios, com mais de 70% da sua produção, e onde está dificultando. Aquela empresa Eldorado, que faz parte da história da nossa cidade, que é a terceira ou quarta maior arrecadadora de impostos da nossa cidade, com a Portinari é a primeira em arrecadação de impostos, onde com certeza dará um desfoque muito grande na arrecadação do nosso município. E por isso, fomos rápido. Eu acho que o governo, o prefeito Clécio Salvaro, foi muito feliz nos encaminhamentos, já com o governador, fazendo uma ligação ao gestor em São Paulo, onde houve algumas sugestões. Uma delas, quem sabe, será contribuir com a redução do ICMS para as cerâmicas aqui do Sul, para que possa elas reencaminhar. Que lá em 2006, já o governador Luiz Henrique da Silveira, naquele momento as cerâmicas passavam por crise, e ele também reduziu o ICMS no Estado. Então, acreditamos que o sinal amarelo está aceso e precisamos, essa Câmara de Vereadores, o município de Criciúma, a SIC estava presente também, nosso presidente Valcir Zanetti, que também fez algumas ponderações, mas precisamos nos reinventar e se adequar. Primeiramente... O senhor dispõe do tempo desse vereador Valmir. Obrigado, vereador presidente. Também as entidades, nós temos que estar preparados, né, e preocupados, primeiramente, cuidar das empresas que estão. E segundo, em busca de novas empresas para substituir, quem sabe, uma dessas que possa acabar se fechando. Mas hoje pela manhã, mais uma vez, se reunimos com o prefeito, o vereador Salésio, veio o gestor do Sul, do ex-grupo Portinari, onde o senhor Rogério Guedin, que é filho da nossa terra, e colocou todo o esclarecimento, colocou em pauta, em cima da mesa, tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, a crise é muito grande, o setor cerâmico, eles vão demitir 50 funcionários, desses 100 funcionários, desses 100, o prefeito já chamou serviço social para trabalhar com o balcão do emprego, e também o Protelec, para que possamos fazer algum encaminhamento nesses profissionais que estão perdendo o emprego. Mas acredito que nós temos que, ainda mais, encaminharei um requerimento na próxima semana ao prefeito Clécio Salvaro para a criação da Secretaria de Indústria e Comércio e Planejamento, para que possamos juntos, né, construir com as nossas entidades que temos aqui, a Unesc, a SATIC, a SIC, para que possamos juntos construir um planejamento, eu acho, para essa cidade, em busca de novos empreendedores que possam estar na cidade e construir uma alternativa para aumentar também a arrecadação na cidade e fazer que a Criciúma possa voltar a ser o município de destaque no estado de Santa Catarina, que hoje deve estar em torno de oitavo sua posição, e que possamos recuperar aquilo que perdemos. Então, acreditamos que podemos fazer um encaminhamento através dessa casa. Eu acho a geração de emprego e renda é algo que precisamos ter. Então, precisamos, presidente Salésio, nós fazermos tudo em conjunto, abraçar essa ideia, dar sugestões e trazer as entidades para que possamos juntos construir uma alternativa para o bem de Criciúma, para o bem do estado de Santa Catarina. O prefeito falava no dia de ontem ao governador, Jorge Melo, dizendo que é preferível reduzir o ICMS do que não receber nada, né? Então, acho que, quem sabe, o secretário da Fazenda estava presente também, ele sensibilizou e acreditamos em encaminhar um projeto muito importante para atender a cerâmica de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Daniel Frederico Antunes, declina. Com a palavra, vereador Dailton Feuser, declina. Com a palavra, vereadora Giovana Benedetti Zanetti.
Boa tarde a todos, membros da mesa, presidente, a todos que estão aqui e nos assistem também. Para complementar a fala do vereador Miri, né, nós estivemos ontem em Floripa com o nosso prefeito Clésio Salvário, a convite dele. Eu, por conta de que moro na região onde está inserida essa cerâmica que está prestes a fechar alguns dos trabalhos, e junto com o nosso presidente da casa, vereador Salésio Lima, vereador Miri D'Agostin, e lá também os secretários em que o prefeito tem marcado. Assim. Foi muito importante essa reunião, porque realmente foi o que o Miri falou, tem um sinal amarelo aceso. A gente percebeu pela conversa que o gás natural, que ele, para a produção cerâmica, ele representa 30% do custo, e isso é muito, né? Então, como diz o prefeito, as cerâmicas já estão trabalhando no vermelho. E a gente percebe, quando passa na frente delas, o estoque de cerâmicas que estão na frente das cerâmicas, né? Por conta da produção e também que o mercado está um pouco parado por conta do consumo. Então, a gente sabe que isso também vem de políticas nacionais, de repente do governo federal, de outras políticas de financiamento para que as pessoas possam construir, para que o mercado também comece a dar essa agilidade e os negócios. Mas a gente percebeu que a questão do prefeito, de conseguir essa reunião urgente com o governador, e a gente agradece o governador Jorginho Melo por prontamente atender o nosso prefeito, embora a agenda dele estava lotada, e ali o prefeito foi na Celesc, ele foi na Casan, e também na SC Gás, e em todos esses lugares a gente foi prontamente atendido. Né? Não perdemos um minuto do momento de estar em Florianópolis e conversando com todos para realmente tentar achar uma solução, né, para essa adequação dessa fábrica, que é só um exemplo, porque é só uma, que já fechou a Ceusa aqui em Uruçanga, né, que era uma empresa cerâmica também. Então, aí começam a fechar as pequenas e daqui a pouco as grandes. Então, nós somos um polo cerâmico e a gente tem que discutir isso. Então, uma parte que eu achei positiva, que a SC Gás colocou que no próximo semestre esse preço do gás já vai equiparar ao preço de São Paulo, ao valor de São Paulo, que Santa Catarina paga, pelo que eu entendi, 25% a mais do que São Paulo, é o mesmo gás. Né? Então, por que aí, no caso, as cerâmicas de São Paulo são mais competitivas, porque aí o preço do produto deles fica mais barato que o nosso. Então, nós vamos... A senhora dispõe do tempo da vereadora Roseli de Luca Pizzolo. Obrigada, Roseli. Então, no próximo semestre, esse preço, esse valor será equiparado. Mas e aí, o que fazer até o próximo semestre? Então, o governador prontamente ligou para o CEO da empresa Dexco, escutou quais são as tratativas, ele realmente falou que vai continuar investindo em Santa Catarina, que esse problema vai ser resolvido, mas ficou lá essa discussão, essa luz amarela. O que fazer para melhorar, né, para incentivar que as cerâmicas continuem abertas e continuem aqui no Sul, porque a gente precisa diminuir esse custo para continuar competindo, então, no mercado. O prefeito também lá foi na Casan, que é um debate que a gente conversa muito aqui, que são essas ruas que estão com problema, e o prefeito foi lá também tratar de 14 ruas, a repavimentação dessas ruas que passam o esgoto sanitário no meio da rua. Roseli também já trouxe semana passada a questão do Pio Correia, tem vários bairros que têm essa repavimentação para ser feita, e lá também tratamos deste assunto na Casan. Então, a gente quer agradecer ao prefeito Clésio Salvário por também ter prontamente, já bem preocupado, né? A gente sabe que quando causa desemprego, causa um problema muito, muito importante nas famílias, no bairro, enfim. A gente se preocupa bastante porque a gente mora no entorno e a gente sabe, sem família, sem emprego, são 100 pais, né, precisando de comida na mesa, e a gente sabe que a situação não está boa. O prefeito também recebeu a ligação de um prefeito vizinho que também ofereceu emprego em uma empresa que tem também na cidade dele. Mas, enfim, vamos esperar que todas essas pessoas que estiverem, então, desempregadas, que se adequem no mercado de trabalho, né?
e que as empresas agora fiquem já de sinal amarelo, né, de sinal de alerta, para achar uma solução, né, para que o governador e o governo federal achem uma solução para o nosso sul do estado. Obrigada. Com a palavra, vereador Márcio Darós. Declina. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, para não perder muito tempo, eu sinto que esse debate é muita matação de boi para acabar com o carrapato. A gente tem que debater planejamento da cidade de Criciúma para daqui 10, 15, 20 anos. Senão, a cada 6 meses, a gente vai vir aqui debater uma empresa que fechou. Por quê? Porque está faltando previsibilidade. Essa informação de que a Dexco vai começar um processo de diminuição em Criciúma, isso já se sabe há mais de 2, 3 anos, quando eles começaram a montar a fábrica em Botucatu. Uma fábrica de 60 mil metros quadrados, um investimento de 600 milhões no interior de São Paulo. Isso já se sabia há 2 anos e meio atrás, quando um dos executivos, que é aqui de Criciúma, foi morar em Botucatu para acompanhar a construção da fábrica. Então, essa situação da Dexco, que bom, estamos mobilizando e tudo mais, mas daqui 6 meses vai voltar. Porque o problema não é só gás. O problema é logístico. Por que nós estamos cheios de estoque? Porque é caro levar isso para o mercado consumidor. É muito caro levar isso para o mercado consumidor saindo daqui de Criciúma. É bonito, nós vamos falar, nós estamos preocupados com os trabalhadores, com certeza nós estamos preocupados. Mas vamos pensar além disso. Vamos pensar além disso. Vamos pensar num projeto de cidade. Falta planejamento. Eu acho muito importante nós termos uma Secretaria de Indústria e Comércio que envolva planejamento também. É essencial, é fundamental, mas acho difícil criar, porque daí a gente vai perder o discurso das 5 secretarias, né? Mas eu acho muito difícil criar. Mas é essencial, é muito importante. A gente tem que pensar planejamento da cidade para daqui 10, 15, 20, 30 anos. 50 anos. Isso é fundamental. E as notícias que saem da Dexco, elas deixam muito claro que essa fábrica de Botucatu é para fazer o que faz Ceusa e Portinari. Essa unidade do Eldorado, ela está sendo toda transferida para Portinari. E daqui 5, 6, 10 anos, a fábrica da Portinari lá no São Domingos também pode ser fechada. Se não fizermos um planejamento, se não pensarmos daqui para frente, se não planejarmos daqui para frente. E eu me preocupo muito com isso. Estou protocolando requerimentos, pedindo informações sobre retorno de CMS e de ISS de vários setores na cidade de Criciúma. Porque se não existe um setor que analisa essas situações e que dá previsibilidade pensando daqui para frente, essa casa vai fazer o seu papel, vai cumprir o seu papel. Analisar os setores, ver o que está subindo, ver o que está caindo e buscar soluções. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos, a cada nova notícia que sair no jornal, a gente continuar matando o boi para acabar com o carrapato. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, presidente, membros da mesa diretora, vereadores, público que nos assiste de forma presencial através das redes sociais. Eu não iria falar, mas com a visita da instituição que antecedeu aqui a nossa sessão, eu resolvi falar. Eu já vim falando isso já há um bom tempo. Inclusive, no início da legislatura, a gente meio que ensaiou de fazer uma comissão aqui do terceiro setor, acho que foi criado e acabou não vingando. E a gente percebe claramente que as instituições passam dificuldade em relação à questão burocrática, à questão da documentação, porque ninguém começa grande, ninguém começa bairro da Juventude, ninguém começa Abadeus, todo mundo começa pequeno. E às vezes o que falta é uma ajuda nas questões burocráticas. Eu estava vendo ali a fala
daquela instituição, eu me coloquei no lugar deles porque é muito difícil. Porque, de repente, um é profissional da educação física, o outro é um enfermeiro, o outro é... E às vezes falta alguém que trabalhe com a questão de documentação, e não tem. Aí tu vai procurar ajuda aonde? Que amparo que dá a Secretaria de Assistência Social, por exemplo. Tem alguém lá que eu possa levar a documentação, antes de encaminhar para o conselho, eu chego lá e mostro, está aqui a documentação. Me ajuda. Porque o nosso trabalho lá é dar aula de violão. A gente toca violão e a gente quer crescer, a gente quer um registro, mas a gente precisa de ajuda. Quem vai fazer isso? Quem que dá esse amparo? E a gente meio que ensaiou e não saiu do chão. Infelizmente, eu tinha um interesse que a gente pudesse evoluir nisso. Então, eu vou ver com a minha assessoria, de repente, de a gente fazer um requerimento, solicitar, de repente, para a Secretaria de Assistência Social, sei lá, treinar alguém, um setor lá dentro que possa ajudar essas instituições. Porque começa a fazer um trabalho, sei lá, é um projeto social com futebol, o outro é com música, mas acaba morrendo na praia, porque não tem um amparo jurídico, não tem um amparo administrativo, não sabe buscar recurso e acaba morrendo. Então era isso, era só mesmo para compartilhar esse interesse, essa situação. Sim? Aproveitar que tem esse tempo, vereador Juarez, até podemos conversar com a Unesc, eu, senhora, a vereadora Giovana, para a gente buscar um curso de captação, um projeto de extensão sobre captação de recursos com a Unesc, focado nessas entidades. Sim. Assim como a Unesc está fazendo agora de desenvolvimento de lideranças comunitárias, sim, a gente pode buscar também um sobre captação de recursos. Fica como uma sugestão ao terceiro e podemos setor, buscar junto isso. Nas pequenas iniciativas, eu acho que é bem bacana. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, também aqueles que nos assistem pela TV, pelas redes sociais. Vereadores, temos uma boa notícia a nível de saúde. O Hospital São Donato esteve com tratativas ontem, a direção do hospital, com a secretária de Saúde do Estado, Carmen Zanotto, para habilitar a alta complexidade e também as cirurgia de alta complexidade e cirurgia bariátrica. Sendo assim, vai vir uma equipe da Secretaria de Saúde do Estado ao hospital fazer os encaminhamentos da habilitação a nível Ministério de Saúde e, enquanto não for habilitado no Ministério da Saúde, o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado vai bancar as custas dessas cirurgias bariátricas e das cirurgias em alta complexidade. Importante que a maior fila hoje que nós temos no nosso estado, mas na nossa região, é a alta complexidade em ortopedia. Acreditamos que comece a aliviar, sendo que o Hospital de Araranguá está habilitado, o Hospital de Sombrio, o Hospital São José. Com isso, acredito que o sul do estado vai ficar bem servido aí no atendimento de cirurgias em alta complexidade em ortopedia. Também gostaria de contribuir, vereadores, quando se fala empresa, as empresas que estão querendo fechar as portas, a Brametal, na época, foi para Linhares e acompanhamos. A direção da empresa, na época, era o governador Amin, tentando buscar uma redução no ISS e não foi conseguido pelo fato, segundo o secretário de Finanças do Estado, disse que se abrisse mão de um desconto de ISS para a Brametal, teria que fazer para todas as empresas de Santa Catarina. E chegou a dizer que a Brametal, perto das empresas de Santa Catarina, é isso aqui. Com esse sinal, ele disse. Então, o vereador Nicolas falou muito bem, precisamos
ter um plano, um projeto a longo tempo, construir junto com o governo do estado, o governo do município, porque senão vamos continuar as empresas saindo do nosso município, indo aqui para perto, para Forquilinha, para Içara. Se vocês perceberem, muitas empresas abriram no município de Içara, Forquilinha também estão crescendo, enquanto Criciúma está ficando no meio do caminho. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de gostaria de pedir a dispensa do parecer das comissões de saúde e obras ao projeto de lei PS 75/2023, que trata, esse projeto ele trata de criar vagas para diversos cargos, seria a contratação de dentista, de médicos, higienizadores, vigilantes, enfim, todas essas vagas que vão existir, que o município tem que fazer o chamado dos concursados. O pedido de dispensa de parecer do PS 75 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa dos pareceres da Comissão de Saúde e Obras. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Gostaria, então, de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto PS 75 de 2023, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno, urgência, urgentíssima. O pedido de inclusão do PS 75 na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia desta sessão do PS 75. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. 50ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 381/2023, autor Salésio Lima. Roçada da vegetação e a limpeza nas margens da Rua Abolição, bairro Operária. Indicação 382/2023, autor Salésio Lima. Instalação de placa de sinalização de pare no cruzamento das ruas Tenente Marco Aurélio Felipe e Rio Negrinho, bairro Jardim Maristela. Indicação 383/2023, autor Salésio Lima. Reparos na pavimentação asfáltica na rua Almirante Barroso, no local onde está situada a vaga de estacionamento reservado às pessoas com deficiência, ao lado do imóvel número 425, bairro Comerciário. Requerimento 471/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Quais foram os valores arrecadados pelo rotativo de Criciúma nos últimos 12 meses em que o serviço foi operacionalizado pela Diretoria de Trânsito e Transporte DTT antes da concessão pública? Quais os valores que a empresa concessionária de serviços de rotativo de Criciúma pagou mensalmente a título de concessão para o município de Criciúma desde a data da concessão até os dias atuais? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 384/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Limpeza da boca de lobo, localizado na rua Virgílio Conte, travessa com a rua Domingos Anata, bairro Ana Maria. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Mas antes,
Gostaria de lembrá-los que amanhã, quarta-feira, dia 8 de agosto, às 19 horas, na Escola Sebastião Toledo dos Santos, no Colegião, teremos audiência pública solicitada pelo vereador Júlio César Kaminski para debater a possibilidade de desmembramento das ruas João Milholi e Agrícola Índio Guimarães, ambas localizadas no bairro Comerciário. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto total ao PL 2523, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade da admissibilidade do veto e encaminhou ao plenário. O veto ao projeto PL 2523 está em discussão. Com a palavra, o vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos membros da mesa. Cumprimentar também aqui os nobres vereadores e o público que nos assiste. Esse projeto 25, PL 25, de nossa autoria, os senhores apreciaram o mérito desse projeto, onde de fato trabalha a questão e a proposta é orientar os pais a estarem orientando os filhos em casa referentes não ao estilo de músicas, mas letras que fazem apologia, que defendem crime, questões pornográficas e drogas. Eu fui criado no meio da música, a gente sabe o poder que ela tem de influência no quesito para a vida, o que ela pode determinar para um cidadão. A música, ela tem um poder incrível de influência. Todavia, acompanhando aqui a argumentação do Poder Executivo, na verdade da Procuradoria, diante do que nós debatemos na CCJ, o nobre vereador Juarez, que elaborou um excelente relatório em relação à constitucionalidade e à legalidade desse projeto, que hoje à tarde eu até me debrucei em cima desse relatório do vereador Juarez. Foi debatido na CCJ, aprovado pelos nobres membros da CCJ, projeto aprovado aqui por todos. Eu destaco aqui, senhores, e usando aqui a base, e fundamentando em cima do que o nobre vereador coloca, o relator desse projeto na CCJ, que desconstrói o que foi enaltecido, o que foi usado como base para o veto total desse projeto. Vejam, senhores, o que está no relatório. Na espécie, o projeto de lei que dispõe sobre a implementação do programa junto à Rede de Educação Municipal, cujo objetivo é orientar os pais, responsáveis e alunos e capacitar professores sobre os malefícios da música, ao nosso ver, não importa na alteração de estrutura ou atribuição de órgão do Poder Municipal, do Executivo Municipal, seja da Secretaria de Educação, seja de qualquer outra,
tampouco trata de remuneração ou regime jurídico de servidores municipais. Muito menos se diga que a legislação importou em definir currículo escolar. Ela não criou, suprimiu ou modificou conteúdo disciplinar escolares. Continua. Ato contínuo. No caso em exame da leitura do texto normativo, é possível desprender que o projeto limitou-se em garantir direitos sociais e constitucionalmente previstos. A norma vai, pois, ao encontro dos direitos sociais, à educação e à proteção da infância, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Em outras palavras, não se trata sequer de reconhecer direitos, visto que eles emanam da própria Constituição, mas lhe dá concretude. São enaltecidos aqui, ou são apreciados, algumas situações de exemplos propostos pelo Legislativo em projetos parecidos, como o do Rio de Janeiro, o que o próprio ministro Alexandre de Moraes, o tão famoso, o Fux, outros mais aqui, aliás, o STF no conjunto geral, Fachin, deu pela a constitucionalidade de projetos parecidos, que recebeu também o parecer como inconstitucional, mas foi derrubado por pareceres do Ministério no Supremo Tribunal Federal. Todavia, senhores vereadores, eu peço aos senhores aqui, e encarecidamente, que nós venhamos a derrubar esse veto. Eu conto para que essa lei possa vir como uma forma de orientação, ser aplicada no nosso município para orientar os nossos alunos, pais, por meio dessa lei, trazendo informação de que existem algumas letras maléficas que levam os nossos jovens para o fundo do poço. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. O veto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o veto total ao projeto PL 2523 está em votação. Votação liberada. Giovana, já votou? Votação encerrada. O projeto foi aprovado com 15 votos, rejeitado. O veto foi rejeitado com 15 votos contra e uma abstenção. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 75/23, que altera os dispositivos da Lei Complementar número 1299 e da Lei Complementar número 1499 e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 08223, que regulamenta, no âmbito municipal, o programa previsto na medida provisória federal número 1162/2023, de 15 de fevereiro de 2023, Minha Casa Minha Vida e da outras providências.
O vereador Antônio Manuel apresentou emenda modificativa 01/23 ao PE 8223, alterando a emenda e ao caput do artigo 1º. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com a emenda e encaminhou às comissões de Saúde e Fiscalização. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação com a emenda. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com a emenda e encaminhou ao plenário. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. O projeto PE 08223 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Jureis. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão, em votação, projeto de lei número PE 08323, que altera o dispositivo da Lei 6.856, de 9 de março de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração pública municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com sugestão de emenda e encaminhou à Comissão de Fiscalização. O vereador Antônio Manuel apresentou a emenda modificativa 0123 ao PE 8323, corrigindo a redação do artigo 1º, onde se lê artigo 5º, leia-se artigo 6º. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com a emenda e encaminhou ao plenário. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Votação liberada. Votação. Daniel. Votação encerrada. O projeto foi aprovado, a emenda foi aprovada por unanimidade. Projeto com a emenda PE 83 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 5723, de autoria do vereador Valmir D'Agostin, que denomina a rua Alexandre Pandócio. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada.
Projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 5823, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, que institui no município de Criciúma campanha de conscientização e sensibilização para com as pessoas ostomizadas e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Saúde. Comissão de Saúde opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. Projeto está em discussão. Com a palavra o autor do projeto, vereador Obadias Benones. Boa tarde, bom final de tarde, né? Cumprimentar o público que está em casa. Esse projeto oriundo de uma audiência pública, aliás, uma audiência muito emocionante aqui. Tivemos aqui a participação de alguns vereadores, o vereador Daniel esteve aqui, o vereador Manuel também deu o seu depoimento. E daquela audiência pública ficou então encaminhado esse dia e um mês também de reflexão, onde as pessoas ostomizadas precisam ganhar o seu espaço e criar políticas públicas a fim desse público. Lembrando que nós estamos construindo, o vereador Paulo me ajudou numa construção e me fez lembrar que já está inclusive no Código de Obras da Prefeitura a questão do banheiro, que foi um dos encaminhamentos que nós tivemos na nossa audiência pública. Peço o voto, senhor presidente, para que esse projeto seja aprovado no dia de hoje. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Deixa eu voltar primeiro. Não, se não fosse voltar, vou voltar. Quando tu viu lá, tu veio? Vi, banheiro, top. O prefeito vai fazer aqui no terminal. Votação. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar, PLC do Executivo 029/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 7 de agosto, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos, vereadores e vereadoras.